Se quiseres sentir a paz dentro de ti, escuta, meu irmão. Paz e silêncio, espera que volte a primavera na força da oração. Transforma seus soluços em risos de esperança no amanhã que vem. Depois da tempestade surge sempre a bonança, agora ou mais além. Em tua longa estrada, só tu tens o poder de transformar espinhos em flores perfumadas, e ao sol da confiança enfeita os seus caminhos. Olhando ao seu redor, verás que almas tristes te pedirão amor. Sua tristeza esquece, sorri, ampara e aquece, seja o irmão quem for. Sofrendo chuva e vento, o trigo doura o campo, sem falar de sua dor. E quando a nuvem passa, a terra generosa desabrocha em flor. Imita a natureza que se desfaz em luz até o entardecer. E quando a noite chega, o céu acende estrelas até o amanhecer. Essa foi para o Sr. Jorge. Isso aí, mãe. Gratidão, gratidão, gratidão. Meu amor agradece, de onde quer que ele esteja. Junto de Meu Deus, que telefone é esse que está me incomodando aqui? O que é isso? Valquíria. Estou na reunião. Igual aqui em casa. Pronto, já botei ela mudinha. Tá Eduardo, sua vez, meu querido. Está com a... Então vamos elevar os nossos pensamentos, pedir a Deus, que é todo amor, que é toda bondade, a Jesus, nosso irmão maior, que nos permita, Senhor, beber de sua sabedoria, envia-nos suas vibrações de amor e de paz. Permita-nos, Senhor, pedir em especial hoje por nossa irmã Noeli, que hoje atravessa um momento difícil, que as energias de recuperação, de saúde, de paz, a envolva, os seus familiares, de forma que ela possa se recuperar o mais rápido possível. Permita-nos, Senhor, que bebendo na tua fonte, possamos meditar e nos tornar pessoas melhores, né? Melhorar a cada dia, nos tornando seres humanos com mais responsabilidade, com mais carinho, com mais amor no coração. Esteja conosco hoje e sempre e abençoa-nos. Graças a Deus. Seja. Graças a Deus. Então, boa noite a todos, né? Nós estamos estudando o capítulo 16. Está ouvindo bem, né? Estão ouvindo bem? O capítulo 16, né? Hoje nós vamos para o item 8, que fala da desigualdade das riquezas. Mas todo esse capítulo, nós já estamos vindo, estudando, ele vem falando da riqueza e vem falando da pobreza como meios de prova, né? Meios de prova e as suas consequências, né? Quando bem ou mal usadas por nós. Fala da avareza, né? Como que nós podemos nos resguardar, de que forma nós podemos nos resguardar, né? Estando sempre bem atento, porque
escorregamos muito fácil, né, nas tentações, escorregamos muito fácil com essa prova da riqueza, tanto quanto com a pobreza, né? Mas uns ainda alertam que a riqueza, eu não sei, talvez seja mais perigosa, sei, porque ela vem com mais tentações, né? Nos desviam mais rápido, assim, por causa das ambições, daquela vontade que às vezes as pessoas se perdem no ter. Parece que quanto mais tem, mais quer. É uma coisa assim que temos que ter muito cuidado. Ele vem falando também sobre os talentos, como nós vimos, né, nos itens anteriores, os talentos que Deus nos confia, como aplicá-los, como distribuí-los e como duplicá-los, mas tendo sempre em vista em prol da humanidade. Como temos que estar atentos para não desviarmos desse propósito, né, de Deus nos ter confiado esses talentos, essas riquezas, e para não pensarmos o cuidado de acabar não usando isso para o nosso interesse, né? Porque se isso foi dado, é para o bem da humanidade, né? Para a lei do progresso, para que possamos contribuir para essa lei do progresso. Muitas vezes nós pensamos, né, que é difícil nos mantermos firmes quando estamos nessa prova da riqueza. Podemos cair muitas vezes, justamente porque confundimos o que é ser feliz. Muitas vezes caímos na ilusão do que é ser feliz, do que eu preciso para ser feliz. Muitas vezes penso que ser feliz é ter uma grandiosidade de coisas. E isso nos faz escorregar, muitas vezes, nesse propósito, que quando nós viemos com esse propósito do bem uso da riqueza, né? Mas muitas vezes nos desviamos, até que somos colocados assim, diante de situações, né? Essas situações que vêm muito mesmo para nos sacudir, para nos mostrar, sabe, por onde nós devemos seguir, para nos mostrar que estamos desviando. Então, muitas situações são mostradas para nós, somos colocados diante de situações para justamente observar o que nós devemos fazer com aquilo que Deus nos confiou, os talentos que Ele nos confiou, né? Esse item 8, que nós vamos ler, ele traz muito dessas indagações, né? Essas indagações, não é? Por que a desigualdade das riquezas? Por que Deus coloca a riqueza em mãos de pessoas que são incapazes de usá-las na construção do bem? Por que as pessoas não recebem, né, igualmente, né? Então, vem fazendo todas essas indagações nesse item 8. Né? Então, nós vamos ler. Eu acho que nós devíamos ler todo e depois a gente fazer um comentário. Vocês acham que a gente devia ler parando? Mas quem quiser parar para fazer, né, a colocação, esteja à vontade, tá? Então, vamos ler? Vamos acompanhar aí? Ele diz: desigualdade das riquezas. A desigualdade das riquezas é um desses problemas que inutilmente se preocupa de várias encarnações. Alguém quer falar alguma coisa? Então, nesse sentido, a gente vê a variedade de situações em que esse assunto se enquadra. Eu, assim, olhando até na minha família, eu tenho casos de pessoas que têm muito, mas vive chorando, vive numa situação de angústia em torno do bem material, como se ela padecesse de uma situação assim, muito, muito, 1000 vezes pior do que a situação que ela tem. Então você vê que aquele patrimônio, né, tudo aquilo que qualquer um olhasse por fora
avaliaria que a situação da pessoa é confortável, para ela é um sofrimento, porque ela projeta a vida dela para o outro patamar. E nesse aspecto, muitas pessoas são assim, né? Tem gente que acha que tem pouco, mas sob o ponto de vista de outro que tem muito menos, tem muito. E muitos olham para frente, porque sempre verão outros, como você falou também, mais inteligentes, com mais outras aptidões, como na área também financeira, virão de patrimônio, de riqueza, virão outros sempre terão condições, ou parecem ter condições, muitas vezes nem têm, do que a gente. E as pessoas se sofrem, porque elas estão se comparando. E aí eu acho que essa situação é um sofrimento, né? Então eu acho que essas pessoas que vivem nisso, elas passam uma vida necessitando superar isso de alguma forma, né? Entender melhor o mecanismo, ser grato pelo que tem. Eu tenho pessoas que na família também que foram melhorando de vida, sempre achando ruim, sempre achando pouco. Então, assim, você vê que a pessoa é angustiada pela vida inteira e nunca viveu o presente, que é um outro problema também que eu acho que a riqueza tem muito a ver, né? A pessoa não vive o hoje, né? Ela está sempre querendo o que vai ter depois, a situação que virá, né? Porque eu tiver um carro, eu vou ser mais feliz. Se eu tiver uma casa, sim, se eu tiver uma viagem, se eu tiver esse caso da minha família, a última da pessoa era o seguinte, ela tinha que ter um iate. Porque ela já tinha a casa, já tinha carro, já tinha isso, agora quer o iate. Quer dizer, a pessoa vai projetando a infelicidade dela em momentos que não são a vida dela. Então, assim, enquanto outras pessoas às vezes têm e vivem com aquilo, e aquilo não tem a importância tão grande na sua vida. E aí eu acho que é uma dádiva, né? Aí é um presente. Então, assim, aí a situação financeira ela não é um desafio. E aí ela pode transformar, né? Porque o dinheiro, a riqueza tem esse poder transformador, né? De ajudar os outros, a sua família, você mesmo, de forma a transformar a você e os outros de uma forma positiva. Mas eu acho que você colocou muito bem, assim, eu acho que tem muitas pessoas em diferentes aptidões, e no caso no material também. Porque a gente logo imagina, assim, sei lá, uma rainha da Inglaterra, né? Quer dizer, aquele mundo de dinheiro. Mas existem muitas variedades de situações financeiras, né? As pessoas têm muito dinheiro, que às vezes acham muito pouco, mas na realidade tem um lá que não tem nada. E aí, sim, até comparativamente, ele está muito bem. Ivone, eu queria fazer Pode? Às vezes não tem nada e é feliz. Quem tem muito fica reclamando e é infeliz. Não é? É de acordo com o entendimento de cada um, né? Eu queria fazer uma reflexão aqui sobre uma passagem que ele fala assim: porque todos os homens não são igualmente ricos. Não são por uma razão muito simples. É que eles não são igualmente inteligentes, ativos, laboriosos para adquirir, nem moderados e previdentes para conservar. Queria fazer só uma reflexão, porque essa passagem pode, numa interpretação mais superficial, principalmente no que diz respeito aí, existem vários tipos de riqueza, né? Mas em termos de riqueza material, nos levar a um raciocínio que é muito atual, que é uma meritocracia, que é explicar a carência material de algumas pessoas como se a pessoa só fosse ser pobre ou não ter acesso a tudo que ela precisa porque ela é preguiçosa, porque ela não trabalha, quando são questões que a gente sabe que são mais complexas, né? Como existem provas e provas, né? Existem pontos de partida e pontos de partida, né? Diferentes. Você pode nascer numa família materialmente muito abastada, e seu ponto de partida vai ser diferente de uma pessoa que nasceu numa família muito, muito materialmente carente. E aí é como cada um vai lidar com isso que vai fazer a diferença. O que eu percebo hoje em dia é uma visão do tipo... obviamente que as riquezas não vão ser dadas igualmente, né? Matematicamente falando, isso seria impossível, mas é justamente nesse sistema de provas e expiações dentro da sociedade, usando a lei de sociedade aqui, nessas inter-relações, que as oportunidades aparecem para que as pessoas possam viver suas provas e, naturalmente, dentro desse aspecto material, que é um entre muitos, possam, digamos assim, ou prosperar, ou ter pelo menos o básico, né? E uma confusão que talvez esteja acontecendo no momento que a gente está vivendo presente, que é confundir a riqueza que Deus dá para todo mundo, que é acesso à água, a um ar puro,
e a alimentação básica, porque isso é dado por Deus na natureza para todos os seus filhos, né? Com uma espécie de escassez forçada, do tipo, um sistema que muitas pessoas pensam que para prosperar precisa evitar que o outro tenha acesso até o que é básico. E isso, no atual momento, acredito ser um grande desafio para a humanidade cristã. É justamente confundir o fato de eu busco a prosperidade material, sim, ou eu já herdei, sem entrar em qualquer mérito, mas isso não pode significar o acesso de tantos outros à riqueza que é dada, que é básica, que é a água, o ar puro e o mínimo necessário de alimento para que o ser humano possa se sustentar materialmente, né, o seu corpo físico materialmente na Terra. Eu acho que esse é um desafio atual. Não acho que isso seja um problema que vai perdurar, mas é um desafio para se olhar no mundo que a gente está vivendo de hoje. Então, continuando, falando ainda no que falando das aptidões, né, dessas diferenças, né, nós podemos pensar, né, que apesar de sermos todos, somos filhos do mesmo Pai, né, fomos criados todos, né, simples e ignorantes, e temos tido as mesmas oportunidades, né, quando fala assim, por que nem todos têm, não posso dividir, mas estamos em estágios diferentes, estamos em aprendizados diferentes, né? Quando ele fala nessa divisão dessa riqueza, né? Tivemos todas as mesmas oportunidades, Deus nos deu, mas na nossa caminhada nós passamos por diferentes estágios, nós passamos por diferentes aprendizados, né? As oportunidades foram dadas a todos, mas cada um dentro da sua evolução, não é, seguiram, né, caminhos diferentes, né, fizeram diferentes escolhas nessa caminhada. Então, cada um acabou usando, vamos dizer assim, aquilo que foi dado de formas diferentes. Né? Como ela está falando, às vezes as pessoas querem ter mais, como está falando, cuidado. Esse cuidado da pessoa não querer ter mais. Né? Porque, às vezes, quando entra nesse caminho, quando ele falou que não estão satisfeitos com nada, né? Esse é o cuidado que nós estamos falando no começo, né? De não cedermos a essa tentação que se apresenta, né? De várias formas, de várias caras. Né? E a riqueza, reforçando o que foi dito, né? Ela nos foi dada como empréstimo divino, assim como os talentos, né? Que foram nos dados para que fossem distribuídos, mas em favor do progresso, em favor da humanidade, e não para atender, né, as nossas ambições, os nossos desejos de poder, os nossos desejos de status. Né? Então, temos que ter, né, o nosso bem-estar, o bem-estar da nossa família, temos que ter o nosso conforto, mas esse cuidado, né, como o Helder também acabou de falar, esse cuidado de não extrapolarmos, esse cuidado de não estarmos satisfeitos nunca com aquilo que nós temos. Né? Então, vamos continuar aqui na leitura. Né? Parei no final do primeiro parágrafo, foi isso? Nem me lembro. Não, né? Sim, aí começa admitindo isso. Ah, tá. Início do segundo. Tá. Então, ao se admitir isso, pergunta-se por que Deus concede a riqueza para pessoas incapazes de fazê-la frutificar para o bem de todos. Ainda aí está uma prova da sabedoria e da bondade de Deus. Ao dar ao homem a liberdade de agir, Deus quis que chegasse pela própria experiência a distinguir o bem do mal, e que a prática do bem fosse pela própria experiência. Não, peraí. E que a prática do bem fosse o resultado de seus esforços e de sua vontade, sua própria vontade. O homem não deve ser conduzido de maneira definitiva, nem para o bem, nem para o mal. Porque então ele seria, a exemplo dos animais, apenas um ser passivo e sem responsabilidade. A riqueza é um meio de colocá-lo à prova moralmente.
Mas como ela é também um poderoso meio de ação para o progresso, Deus não quer que ela fique muito tempo improdutiva. E é por isso que ele a transfere incessantemente. Todos devem possuí-la para aprender a utilizá-la e demonstrar que sabem fazer bom uso dela. Mas é materialmente impossível que todos a possuam ao mesmo tempo. Se todos fossem ricos, ninguém trabalharia e o progresso da Terra ficaria prejudicado. É por essa razão que cada um a possui por sua vez. Assim, quem não possui a riqueza hoje é porque já possuiu antes, ou possuirá em uma próxima existência. E quem a tem hoje poderá perdê-la amanhã. Existem ricos e pobres, porque Deus, justo como é, determina que cada um trabalhe por sua vez. A carência é para uns a prova da paciência e da resignação. A tristeza é para outros a prova da caridade, da abnegação. Ainda voltando naquela parte lá da divisão, né? Se era possível dividir a riqueza, não é por que vai dividir a riqueza. Se fosse possível dividi-la, né, o resultado seria, né, a aniquilação ou talvez o comprometimento do progresso da humanidade. Cada um receberia um X, outro X, um outro X, um outro X. Né? E muitas vezes essa divisão, essa quantia, ela poderia comprometer o progresso. Porque uma quantia X poderia não ter condições de investir, né, nas grandes obras, investir no progresso da ciência, né? Então ficaria comprometido um pouco esse nosso progresso. Quando a pessoa tem a riqueza mais concentrada, ela tem condições de aplicar mais diretamente em alguma obra, em algum trabalho, em algum progresso, né? Por exemplo, se nós temos muitas crianças, né? Vamos pegar assim, comunidades, né? Lá nas comunidades, nas favelas, nós temos, né? Já até conversamos, nós temos muitos grupos, né? que trabalham em prol dessas crianças, que são muitos talentos que nós encontramos, não é? Nessas comunidades, né? A gente fala nessa comunidade porque talvez seja mais difícil, né? delas conseguirem fazer alguma coisa. Quem tem uma concentração maior tem condição de investir melhor nesses projetos, tem condição de injetar recursos, né, nesses movimentos para que realmente esses talentos que estão lá possam alçar voos. Não é? Então, nós temos lá vários movimentos da favela, movimento Nós do Morro, né, o movimento das centrais de favelas, e dali tem vários projetos de dança, projetos de teatro, projetos de música. Né? Quanto dessas crianças que começaram ali precariamente, mas teve alguém que conseguiu injetar recursos ali, e nós temos crianças hoje no Teatro Municipal, temos crianças no Balé Bolshoi, em outras companhias de dança. Né? Quantos artistas não saem dali, muitas vezes por recursos que foram injetados para essas crianças, né? Nesses projetos. Né? E se a pessoa se a coisa for muito dividida, talvez não teria condições de fazer uma injeção tão grande de recursos para que realmente se pudesse chegar em algum lugar. Né? Então, por muitas razões diferentes, né, que as pessoas acumulam muitas vezes essas riquezas, né, sem fazer o uso que deveria fazer, né, sem fazer o bem, sem progredir, sem repartir. E talvez também essa divisão poderia desestimular as pessoas de lutarem pelo bem da comunidade. Né? Nós ouvimos muitas vezes as pessoas falarem assim, se eu tivesse dinheiro como meu Deus, cadê ele? Sumiu daqui. Né? Se eu tivesse dinheiro, eu faria isso, eu faria aquilo, eu faria várias coisas. Né?
E muitas vezes é dada essa oportunidade, Deus concede essa oportunidade. E as pessoas concentram aquilo e às vezes não sabem o que fazer. Muito pelo contrário, é motivo até de discórdia, é motivo de briga, é motivo até de coisas bem mais complicadas, né? Vamos continuar? É o último, né? Só um minutinho, Ivone. Assim, complementando um pouquinho a ideia do Helder, eu acho que um dos problemas maiores é a miséria, né? Porque aí você não tem, porque, por exemplo, se houvesse a pobreza, que seria, digamos assim, a falta do supérfluo, pelo menos que o básico essas pessoas tivessem, né? Porque aí eu acho que nós teríamos uma sociedade muito mais justa, muito mais justa. Não acho, acredito sim, que faz muito sentido essa questão de alguns terem muito mais para poder investir. Eu acho que isso faz um grande sentido, né? Que até para mim é uma parte que eu nunca tinha pensado dessa forma, né? E faz realmente bastante sentido que você tenha que a vontade, até mesmo a ambição, porque muitos dos defeitos que nós colocamos, né, às vezes você pode fazer um bom uso, né? Uma ambição, uma vontade de construir, um desejo de fazer e descobrir coisas, inventar coisas que, de uma forma, vão trazer um recurso para ele e a pessoa pode saber dividir esse recurso. Tem algumas empresas que estão entrando nesse tipo de movimento dos donos, é claro, eles acumulam uma riqueza maior, mas há uma distribuição de riqueza entre os seus funcionários, com bônus maiores, que incentivam, inclusive, as pessoas inventarem mais, trabalhar com mais vontade, né? Então, o que eu queria complementar mesmo, que eu acabei aqui me empolgando, é essa parte da miséria, que eu acho que isso que a humanidade, como sendo ela cristã ou não, ainda tem muito que avançar, porque não é só no Brasil, são outros países que você vê uma miséria. Esses dias até a Alessi postou umas crianças em estado miserável. Isso é muito triste. E triste é ver que tem empresários que estão querendo comercializar água, né? Daqui a pouco querem comercializar mais uma coisa, fazendo com que esses bens naturais que nos foram dados por Deus, eles sejam... as pessoas tenham que pagar, e aqueles que não têm como pagar, como vai ficar, né? Então, eu acho que isso aí chega até ao ponto de um genocídio. Então, nós cristãos, temos muito que trabalhar em prol da sociedade em função disso. Quem mexe com política, quem tem coisas de forçar uma barra, porque se a gente não fizer alguma coisa, essas coisas vão passando, como muita coisa a gente está vendo que está passando, né? Então era isso, gente. Eu queria dar essa complementada. Só uma frase que eu acho que tem muito a ver com isso. Se quem lembrar o autor, por favor, porque eu não lembro o autor, mas que fala que nenhum homem deve ser tão rico que possa comprar outro homem, e nenhum homem deve ser tão pobre que tenha que se vender para outro homem. Então, assim, mesmo sabendo que a desigualdade de riqueza é necessária, mas a ação da escassez vem muito do livre-arbítrio mesmo, do uso do livre-arbítrio individual e coletivo das pessoas, né, e das sociedades. Não é uma coisa razoável, por exemplo, que nações que acumulam riquezas, às vezes jamais vistas na humanidade, como é o caso, por exemplo, dos Estados Unidos da América, né, e você tem pessoas que realmente passam fome. Ou mesmo no caso do Brasil, que é o maior produtor de alimentos do mundo, e a gente ainda tem fome. Né? No caso da humanidade como um todo, eu nunca me canso de repetir esse exemplo, que já faz mais de 10 anos que o mundo produz 7 vezes mais por ano o que é o necessário para se comer, e ainda assim a gente tem quase 1 bilhão de pessoas no mundo que vivem na chamada insegurança alimentar, ou seja, elas não têm como garantir que vão comer o necessário num dia, por exemplo.
né? E isso vai gerando uma série de outras questões. Quem não come bem não aprende bem, quem não come bem não pensa bem, não se sente bem, obviamente. A fome é realmente um flagelo muito difícil. E não é por causa de uma verdadeira escassez, não é porque não haja uma riqueza no mundo. Mas é aquela coisa, como está colocado aqui, existe um livre-arbítrio, são provas, né? Então, quem está no controle, porque ninguém tem para sempre o controle da riqueza do poder, mas quem está no controle, que tipo de escolha está fazendo, né? Tanto do ponto de vista individual quanto do ponto de vista coletivo. Então, no dia a dia, nas decisões individuais, quanto nas decisões de governo, nas decisões de cidade, de bairro, né? A gente vai se organizando de mil formas. Mas, de fato, como a Valéria colocou, essas riquezas que são essenciais, que foi dada para todo mundo, que é a água, a comida, o ar, né? Dinheiro não cai do céu, mas a água cai, sabe? Dinheiro não dá em árvore, mas comida dá. E brota do solo. Justamente é um recado na linguagem de Deus que todo ser humano ele merece ter acesso à comida. E assim, uma coisa é entender a desigualdade de riqueza até por uma questão de provas de cada um em cada existência. Outra coisa é, de alguma forma, errar a mão e gerar escassez. Escassez desnecessária, que é muito movida pelo orgulho e pelo egoísmo. Talvez esse seja o nosso problema ético mais emergente. Eu queria fazer só um paralelo, porque eu acho que quanto mais você tem possibilidade de fazer pelo outro, mais responsabilidade então você tem e mais compromisso você tem quando você não faz, né? Então, assim, concordo que a questão da miséria é uma questão que cabe a todos, e principalmente quem tem mais influência para resolver, para dar a oportunidade da pessoa gerar nela o esforço do trabalho. Eu queria puxar um pouco isso. Uma das razões que eu vejo motivadora da dificuldade é te impulsionar para frente. E o esforço da gente de tentar melhorar perfaz muito pelo lado material também. Existem muitas coisas para a gente melhorar no lado emocional, espiritual, mas também da labuta, né? Do trabalho, do esforço próprio, para acreditar que você pode conseguir melhorar. Obviamente, se todas as portas estão fechadas, né? Como eu apontou bem, se você toma uma linha de miséria também, como a Valéria falou, fica difícil de você começar, né? De você ter energia para poder lutar. Mas essa força, porque também pode acontecer em diversos momentos na vida, a gente vê agora com a pandemia, quantas pessoas tinham uma certa situação e perderam, e agora tem que puxar de novo essa energia para lutar num outro contexto para poder superar. Então eu não posso deixar de contar a história da minha mãe. Os meus pais perderam absolutamente tudo quando eu tinha em torno de 5 anos, eu era muito novo, e aí eles se mudaram sem absolutamente nada para Araruama. E a minha mãe, com 38 anos, 36 anos, a minha mãe foi fazer o tal do artigo 99, foi estudar, ela trabalhava durante o dia todo, eu ficava trancado em casa, porque eu não tinha com quem ficar, me trancava em casa, saía do colégio e ficava preso lá em casa, eu não podia sair de casa porque eu era pequeno. E aí ela ia trabalhar, e foi estudar à noite, o tal do artigo 99, para ela poder concluir o primeiro grau. Passou na prova, foi fazer o segundo grau junto com a minha irmã, que então já tinha 18 anos, para ser professora. E minha mãe estudou, trabalhando durante o dia, e fez as 2 provas do magistério, passou em primeiro lugar, num passou em primeiro, e no outro, no estado, no segundo lugar. Ela tinha 2 matrículas. Aí a nossa vida começou a melhorar, porque meu pai, por uma série de outras razões, não tinha emprego. Esse esforço dela foi multiplicador, porque eu tive a oportunidade de estudar. Apesar de estudar muito pouco, eu pude morar na faculdade, no alojamento, e eu consegui não trabalhar. Isso para mim foi determinante, porque eu pude estudar. E aí e ela conseguiu passar essa mensagem para mim, que dependia de mim, meu futuro, né? Quer dizer, dela não ia ter patrimônio para poder, mas ela conseguia, com o esforço próprio dela, o mínimo. E graças ao meu estudo, eu consegui mudar de vida. Quer dizer, a minha vida mudou totalmente de quando eu formei. E aí eu fui fazer o concurso, eu entrei para a Petrobras, minha vida deu um giro, assim. Mas eu queria mostrar esse exemplo assim, do esforço. Eu não tenho absolutamente trauma nenhum da minha infância, das dificuldades materiais, dos problemas financeiros que eu passei na faculdade. Eu tive que dormir em colchonete 5 anos, não tinha problema. Isso não me traumatizou. Mas é porque eu acho que eu estava num outro espírito da luta, do entendimento do meu esforço. Tem pessoas que às vezes têm muito mais e vivem traumatizadas, né, por um passado. São lições que eu acho que a gente tem que aprender. Eu tenho muita coisa que eu não aprendi, mas essa eu aprendi.
Então, eu acho que a pobreza aí, e o problema financeiro tem um pouco desse motivador do esforço, de a gente poder entender que o esforço leva, o trabalho leva também a gente ter resultado. E aí a gente pode extrapolar também, que à medida que esse resultado vem, o compromisso da gente ajudar os outros também, né? E os outros que estão lutando para também a gente abrir as portas, né? Então, isso que você falou, Helder, muito bem. A pessoa que consegue muito, né? Que mesmo pelo esforço pessoal, mas ela conseguiu muito, ela tem que se questionar, poxa, eu tenho condições de fazer algo também pelos outros, né? Porque outros também estão precisando abrir as portas. E aí essas ações todas, e até nós na caridade, né? E no final das contas, na caridade e fora da caridade não há salvação. Porque se a gente fosse achar que todo mundo que tem problema, porque Deus, é lógico que todo mundo está onde tem que estar, né? Deus não deixaria uma pessoa sofrer numa pobreza se não precisasse passar por essa experiência. Mas isso não significa que ela precisa estar ali. Talvez a história de vida dela esteja com a gente mesmo, né? Para poder ali dar uma oportunidade para que ela tenha a energia de conseguir melhorar. Como a gente faz na caridade, na educação, na evangelização, nos exemplos e por aí vai. Mas eu queria puxar essa história do esforço, porque eu acho que o problema material nos traz essa energia, que eu acho que tem que impulsionar a gente para melhorar. Principalmente hoje, só mais um adendo, já vou para lá. Que a gente vive um desafio, por quê? Porque a nossa, classicamente se gera riqueza com trabalho, né? A gente produzindo produtos e prestando serviços. Então, a riqueza material, digamos assim, é gerada com o trabalho. Assim como a riqueza intelectual também, né? A utilização do talento, trabalhar o talento, estudar, praticar, para que esse talento gere resultados. A gente está vivendo um momento muito peculiar, digamos, da história da humanidade, em que está migrando muito. Então, a gente está vivendo o tempo que chama financiarização da riqueza, ou seja, é o dinheiro gerando dinheiro. E no mundo inteiro, uma tentativa de diminuir o valor do trabalho. Então, é justamente a hora de renovar as energias para mostrar que a única riqueza que realmente é gerada é com o trabalho. Porque o trabalho é que realmente vai ser a experiência que um homem, a humanidade, né, vai buscar o seu aprendizado. Né? Muitas vezes o trabalho não é tão prazeroso, mas ele é sempre importante, porque ele não só gera riqueza, mas ele também ensina, ele também faz amadurecer. E aí a necessidade de se gerar oportunidades e o estímulo desse trabalho, né, para a prosperidade geral. Com certeza, é isso. Voltando um pouquinho, né, lá no segundo parágrafo, quando tem a pergunta, né, por que Deus concede a riqueza para pessoas incapazes de fazê-la frutificar para o bem de todos, né? Nós vamos realmente ver, né, por que Deus concede isso, né? Nós sabemos que Deus é sábio, Deus é justo, né? E Ele quer que seus filhos, né, eles saibam, realmente eles aprendam por si sós, como ele falou, através de seus esforços, não é? A distinguir o bem do mal. E essa sabedoria, ela deve ser conquistada, né, pela sua liberdade de agir, pelo seu livre-arbítrio, pela escolha que ele faz, pelos seus esforços, e não que seja uma coisa guiada. Eu tenho isso, então, né, os amigos espirituais, Deus vai me guiar, vai me conduzir. É isso que fala aqui, né? O homem não pode ser conduzido, senão ele seria um ser passivo. Então, ele tem que descobrir, através das suas ações, não é? a fazer essa distinção, saber que caminho seguir. Nós sabemos que não somos conduzidos, somos bem amparados pelo plano espiritual, né? Mas nós sabemos também que quando aqui chegamos, né, nós fazemos muita confusão, como nós temos estudado no livro Os Mensageiros, né? Quantos espíritos que se preparam, têm todo o amparo do plano espiritual, mas quando chegam aqui, há essa confusão de propósitos, né? Há essa desviar por caminhos que não foram aqueles que ficaram firmes. Então, Deus quer que, de acordo com os seus atos, com a sua liberdade, com o seu esforço, com suas escolhas, com que a consequência também dessas escolhas, ele aprenda, que nós, né, aprendamos a distinguir o bem do mal. Aprendamos com as nossas, com as consequências dos nossos atos,
que modificação nós podemos fazer na nossa vida, que esforço nós podemos fazer para seguir o melhor caminho. E esse melhor caminho, com certeza, não é só nosso, porque quando escolhemos um caminho melhor a seguir, nós estamos pensando também numa coletividade, né? Nós estamos ajudando, né, as pessoas que estão mais próximas, estamos ajudando também na construção, né, de um progresso, na construção de um bem comum. Vamos terminar os parágrafos, né? É com razão que se lamenta o uso de que algumas pessoas fazem de suas riquezas. São vergonhosas as paixões que a ambição provoca. Então se pergunta, Deus é justo dando a riqueza a tais pessoas? É claro que se o homem tivesse apenas uma existência, nada justificaria tal repartição dos bens terrenos. Entretanto, se em vez do homem limitar sua visão à vida presente, considerar o conjunto das existências, percebe que tudo se equilibra com a justiça. Assim, o pobre não tem motivos para acusar a providência, nem para invejar os ricos, nem os ricos têm motivos para se vangloriarem do que possuem. Se eles abusam da riqueza, não será com decretos nem com leis que limitem o uso do luxo e do supérfluo que se diminuirá o mal. As leis podem, momentaneamente, modificar as aparências, mas não podem modificar a essência do sentimento humano. É por isso que essas leis têm apenas uma duração temporária e são sempre recebidas com certa revolta. A origem do mal está no egoísmo e no orgulho. Os abusos de toda espécie cessarão por si mesmos, quando os homens se conduzirem pela lei da caridade. Não é? Então, como nós falamos logo no início, não é? Somos seres espirituais em constante progresso, em constante evolução, levando em conta que nossos tropeços, eles estão sempre ligados a alguma inobservância das leis divinas, né? Os nossos erros estão ligados a essas inobservâncias. Eu já li até em algum lugar que a gente pode trocar erro por aprendizado, né? Então, os nossos erros não, são os nossos aprendizados, né? Por isso o esforço de não ter essa revolta, muito ao contrário, tentar entender tudo aquilo que nos acontece. Porque com esse entendimento, com esse esforço, né, como nós estamos falando, porque tudo é esforço, esse esforço de compreender, de não ficar culpando a providência divina, né, de levantar, de ir à luta, de ir até lá, é isso que nos faz dar esse entendimento para tudo que acontece conosco. E se formos observar, nós falhamos em alguma lei divina, não é? Essa lei justamente de não observar até onde estamos sendo egoístas, até onde estamos sendo orgulhosos, até onde eu tenho e não estou repartindo com quem está precisando, até onde eu estou querendo o que eu não preciso. Não é? Então, é a avareza que ele também nos chama a atenção para que tenhamos cuidado. Né? Precisamos nos esforçar sempre para não permitir, né, com a ajuda de Deus, com a ajuda dos amigos espirituais, do nosso anjo da guarda, que sem eles é muito difícil nós caminharmos, né? Não tem como. Então, com a ajuda dele, pedir mesmo que nos ajudem nesse esforço de impedir que esses sentimentos negativos entrem em nossos corações, né? Que a inveja, o orgulho, o egoísmo, que tanto destrói todos os bons propósitos que a gente possa ter, né? Não permitir que eles se instalem. Nos ajude a reconhecer que a verdadeira riqueza, né? Ela consiste no amor. Né? Esses talentos que nos foi dado, abrindo, então, expandindo um pouco esse conceito do talento, né? Saindo um pouco do material, entrando no espiritual, que os verdadeiros talentos são esses sentimentos, né, positivos que nós temos, essa boa vontade que nós usamos para com o nosso próximo. E a verdadeira riqueza, ela consiste no amor, ela consiste na caridade, nesse desenvolvimento, essa coisa bonita de construir a nossa família,
de preservarmos, construirmos nossos amigos, não é? Amigos são importantes demais na nossa vida, amigos são importantes demais nos momentos difíceis, né? Como até estamos vendo até agora, né? Nesse momento que a gente está, né? Com a Noeli, são os amigos, nós estamos com os corações unidos, pensamentos unidos, né? Tudo em prol mesmo de mandar aquela vibração através dos nossos amigos espirituais para que tudo corra bem. Então, precisamos desses amigos, mas precisamos construir esses amigos, precisamos ter também esse amor, precisamos estar prontos também, não é? Para quando eles precisarem, porque precisamos também muito, sempre precisamos muito, não é? E é confortante demais, é muito bom saber que temos corações unidos, né? Esses sentimentos de força, de vibração, para momentos tão difíceis como nós estamos passando, não só a Noemi, mas como uma infinidade, né, de irmãos. Tem uma historinha para encerrar, que diz que uma certa ocasião, bateram a porta de um senhor. Ele abriu e ali estavam a prosperidade, a saúde, o amor, a riqueza, mas só podia entrar um. E ele ficou pensando, pensou, não, eu posso deixar entrar a saúde. Com saúde eu conquisto as outras coisas, né? Conquisto a riqueza. Não, mas pode entrar também a riqueza. E com a riqueza também eu vou conquistar outras coisas. Aí ele pensou e deixou entrar o amor. E aí ele se surpreendeu que quando o amor entrou, entraram todos esses outros acompanhantes, não é? Então, realmente o amor que nos conduz e que conduz tudo isso. Então, que possamos, junto a essa riqueza material que Deus nos confiou, para que pudéssemos agir em prol da humanidade, em prol daquele grupo que mais necessita. Então, ao lado dessa riqueza material, que possamos desenvolver também essa nossa riqueza de sentimentos. Tá? Um grande abraço, muita paz a todos. Obrigada. Obrigado, Ivone. Ainda temos Excelente, Ivone, muito obrigada, querida. Eu gostaria, foi muito boa, gostei de todos, participação. Muito bom. E como a Conceição hoje não se manifestou, vamos pedir para ela fazer a prece. Ela está muito caladinha final. hoje. Como se manifestar? Perdeu a Tá de força. cabelo Sansão, novo. quando cortaram o cabelo, perdeu a força. Ouvinte. Tivemos belas participações. Então, vamos elevar o nosso pensamento, sintonizar com o alto, com a espiritualidade amiga, com Jesus, o nosso irmão mais velho, mais experiente, e rogar para que ele nos ajude nesse momento em que essa humanidade passa por tantos problemas, tantas dificuldades, a nível coletivo e individual. Pedimos a Ti, Mestre querido, que as Tuas bênçãos de luz, que o Teu amor possa nos abençoar os esforços de cada dia, para que possamos trilhar esse caminho da nossa redenção. Abençoa cada irmão Teu que se encontra nessa terra, neste momento, sofrendo as suas dores, procurando evoluir nas suas dificuldades, possamos compreender cada vez mais a Tua mensagem, em toda a sua essência e pureza, para que possamos trazer em nossos corações o brilho do Teu amor. Como Tu mesmo nos disseste, sois luz, e que brilhe a Tua luz. Então, que possamos, Mestre querido, baseado no Teu Evangelho, na Tua mensagem, possamos fazer brilhar a nossa luz neste mundo em que tantos ainda tateiam na escuridão da ignorância, do desespero,
da maldade, da crueldade, do desrespeito pela vida humana. E assim, Senhor, imensamente agradecidos por mais essa oportunidade que nos destes. Pedimos que fique conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus, que assim seja. Meus queridos, Uma boa maravilhosa, Boa até noite pra quarta-feira. Grande beijo. Boa noite. Boa noite. Tchau. A Luiz, Tudo a bom, Lúcia. Luiz? Boa noite. Tchau, Conceição, o seu cabelo ficou ótimo mesmo. Ficou cabelo bem bonito. Ó, você Eu falou, já meu, gostei uma vez no dia. Meu cabelo causou, hein? Meu cabelo A Lúcia cortou o cabelo, Lúcia? meu cabelo tá cortado, mas não Aí, assim não. Não mas dá a pra gente ver, não Fábio? sabe. Eu não sei como é que é. Eu não posso ir a Macaé ver. Olha que maldade que você faz comigo. Ela se esconde. O meu é fruto de uma mão só, trabalhando. O braço tá melhor, né, Conceição? Olha, tô na fase da fisioterapia, que é bem complicado, bem lento, né? O cotovelo está bem enrijecido, então esse movimento de flexão, ele... Olha, a dona Maria que ia dizer isso para você, ó, que de grão em grão a galinha enche o papo. Devagarzinho, a fisioterapia chega lá. Uma hora chega lá, tá exato. Né, dona Maria? Graças a É isso Deus, aí. outros movimentos já estão, né? Tudo devagar, né? Devagar sempre. Vamos Uma com boa fé, noite para vocês. vontade que a gente chega. O Boa noite. importante é Vocês. chegar, né? Não um caminho. Cris, dá um beijo na Regina. Beijo aí. Tá bom. Luiz, dá um beijo aí, Tchau, uma Luiz. boa noite. Tchau. Luz, dá um beijo Muita na Luz, força um e paciência, Conceição. Chegarei onde vai chegar lá. Dá Luz, dá um abraço na Marinete. Ih, eu nem vejo. Não vejo desde março. Ai, meu Deus do céu. E para falar é muito difícil. O telefone lá não funciona. Vamos mandar pro pensamento, então. Tchau, tchau, Lu. Tchau. Tchau, boa noite. Telepatia, Helder. A Valquíria também ficou muito calada, né? Boa noite. Valquíria fechou o microfone dela e acho que ela está tentando abrir até agora. Ah, tá. É mesmo? Gente, boa noite. Até quarta-feira, se Deus quiser. Ivone, mais uma vez, Tchau, tchau. gratidão. Dona Maria, você também, meu bem. Cadê aqui? Mary Ellen, boa noite. Boa Dona noite. Emília, Valquíria. Já estou Aparecida saindo. e Boa Paulo. noite. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau, gente.